começando mais um podcast Neuropsicologia na Prática, com Pedro Donizete. Olá pessoal, estamos mais uma vez iniciando o programa Neuropsicologia na Prática. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos no ar, tá? Você chama seu amigo que é psicólogo, neuropsicólogo, qualquer profissional da saúde, você chama para estar juntamente conosco aprendendo mais. E o nosso tema desses dias na Neuropsicologia da Prática é do idoso. E hoje, gente, nós temos uma convidada muito especial. Eu vou apresentar vocês para ela contar um pouco sua experiência clínica com o idoso. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, é a doutora Gisele Nunes. Ela é uma conhecida muito querida nossa aqui. Ela atua também, ela é formada em psicologia pela Universidade de São Judas e tem pós-graduação lá da USP, do HC, tá? A doutora Gisele Nunes. Tudo bem, doutora? Olá, doutor. Olá, pessoal. Uma honra estar aqui com o senhor conversando sobre neuropsicologia, né? A gente gosta tanto, né? E olha, muito legal. Nós vamos falar um pouco mais assim. Nós já temos falado alguns programas atrás, estamos dando sequência na neuropsicologia do idoso. E você é uma convidada muito especial, fico muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Lembrando que o nosso programa ele vai todas as quartas-feiras, né? Nós estamos aí ao vivo aí para todo mundo da internet aí do YouTube, às 20 horas. Então, hoje, eu até marquei aqui algumas coisas que nós andamos conversando, olha que legal. O que vamos explorar hoje, pessoal? Ó, nós vamos explorar, discutir saúde mental no envelhecimento, diferenciar envelhecimento normal e patológico, apresentar caminhos clínicos, né? Alguns caminhos que nós podemos aí, dentro da neuropsicologia do idoso, avançar nesse tema e apoiar, né? A ideia nossa aqui como escola na neuroeducação, apoiar o profissional que a doutora Gisele também dá supervisão, né? Em parte clínica aí com o neuropsicólogo. Isso mesmo. Conta para mim um pouco, eu fiquei sabendo, né, através dos artigos e através das questões relacionadas ao envelhecimento, que até 2030 nós seremos no Brasil mais idosos, que eu sou um pré-idoso, do que criança, né? Conta para mim, como é que você vê isso, como é que você entende a neuropsicologia daqui 4 anos e como é que ela está hoje? Exatamente, doutor. Isso são dados realmente atuais, né? A gente precisa levar bastante em consideração aí esses dados. E para a neuropsicologia é muito importante, né? A gente hoje tem uma demanda clínica bem alta de avaliação de idosos, né? E aí a gente entende que tem que ter um cuidado com esse público, né? Tanto na parte de avaliação quanto de intervenção. Então, acho que para a neuropsicologia a gente tem um caminhar aí nesses 4 anos que estão vindo bem amplo aí de avaliação, de estudo. E o que legal também, né? O nosso programa, ele ajuda muito porque quem nos assiste são profissionais da saúde psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, psiquiatras, neurologistas. Eles nos acompanham aqui no nosso programa para poder entender o que a gente fala sobre neuropsicologia do idoso e sobre os testes, né? Como é que é essa relação entre a neuropsicologia e o envelhecimento saudável e patológico, né? Antes de começarmos a falar um pouco sobre patologia, sobre envelhecimento degenerativo, vamos falar um pouco sobre envelhecimento normal, né? Porque é muito comum a gente começar a ficar um pouco mais idoso, né? Um pouco mais de idade e esquecer coisas. Só que às vezes eu tenho um netinho de 4 anos que ele esquece coisas igual a mim, né? Então é muito comum quando as pessoas vão começando a envelhecer, elas começam a ficar preocupadas com relação à memória e um nome muito duro de se falar que chama Alzheimer, né? Sim. Então, as pessoas têm muito medo. Lá na clínica a gente observa esse idoso quando chega lá na clínica para fazer a avaliação neuropsicológica, como ele tem, né, essa ansiedade. Como é que é para você o envelhecimento saudável no idoso e essa questão da memória de esquecimento?
Perfeito, doutor. Realmente, a gente sabe que a gente vai envelhecendo e muitas coisas vão mudando no nosso corpo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem a parte física, né? O pessoal sempre olha, ai, mais uma ruguinha aqui, uma coisinha aqui. Sim, mas o nosso cérebro também envelhece, E não né? parece, mas É um envelhece, né? processo natural, gente. A Certo. gente precisa entender que é natural, né? Uhum. Mas tem sim uma diferença, né? De um cérebro que está envelhecendo e Uhum. de um cérebro que está envelhecendo de uma forma anormal, Certo. né? Então, o que já é esperado de um idoso, né? De um Uhum. cérebro idoso? É esperado uma memória um pouco alterada, né? Mas dentro do normal. Eu consigo dizer que é normal quando a gente esquece onde a gente põe uma chave ou onde Uhum. a gente guardou um objeto, mas passa a ser anormal se a gente tem uma dificuldade de reconhecer, por exemplo, um familiar. Uhum. Né? Então Uhum. faz uma confusão com o rosto familiar, ou então faz uma confusão com falas, né? Então Uhum. traz falas do passado, muito passado, e mistura com o presente, quando você vê uma fala sem Uma nexo, sem confusão, né? sentido. É. Exatamente. E geralmente, né, dentro de uma questão relacionada aí à prática de atendimento aos idosos, geralmente o idoso ele não percebe que está esquecendo e geralmente ele começa a ficar um pouco mais repetitivo e os familiares começam a observar que ele está repetindo coisas, né? Aí sim a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado. Mas voltando um pouco antes de falar sobre envelhecimento degenerativo, vamos falar um pouco sobre envelhecimento saudável, né? Sim. Esse envelhecimento saudável, como é que é para você quando o idoso chega diante de você e ele chega e fala assim: "Nossa, doutor, eu tô tão esquecido, tô tão preocupado, eu tô esquecendo demais, esqueço o nome de pessoas, esqueço o fogão ligado". Como é que funciona para você com essa relação quando você está atendendo esse idoso que chega tão ansioso? Primeiro é tentar entender esse esquecimento, né? Uhum, A frequência que ele acontece, em que contexto que está acontecendo, né? A gente também escuta falar ali de um envelhecimento que tem vários fatores, né? Então, uhum. a gente tem que pensar no fator ambiental, a gente tem que pensar no fator de momento de vida que esse idoso está vivendo. Então, tudo isso pode trazer uma falta de memória, né? Um Certo. esquecimento recorrente. Então, a Uhum, gente primeiro precisa tentar investigar ali o que está acontecendo para esse esquecimento estar sempre frequente, uhum. né? E quando a gente fala de um envelhecimento que é saudável, além de uma memória ali que às vezes dá uma falhadinha de vez em quando, a gente percebe também alguns processos que são um pouco mais devagar, né? Então eu Uhum. tenho um pouquinho mais de dificuldade ali para aprender, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para gerenciar algumas coisas, mas nada que tire a minha funcionalidade, né? Já aconteceu casos da pessoa chegar até você na primeira entrevista e você perceber que essa pessoa está bem, mas está mais relacionada a uma desatenção por uma ansiedade do que propriamente dito uma memória? Você fala para essa pessoa na hora ou você vai realmente confirmar com os testes neuropsicológicos? Bom, a gente faz essa captação de informação, né, Uhum, inicial, mas a gente vai avaliando isso ao longo das sessões, né. certo, A avaliação neuro, a gente fala muito dos testes, os testes são fundamentais, né, certo. mas essa observação clínica de como que está esse relato do paciente ao longo das sessões é essencial, O né. raciocínio clínico, né? Exatamente, doutor. E a gente observa, né, que vários profissionais eles não conseguem relacionar os testes com as observações clínicas e quando chega lá no final, aplicou teste, aplicou teste, aplicou teste, quando vai fazer a conclusão, ele não identificou tantas características clínicas e aí teste, mas teste vira uma confusão danada, né? E aí fica perdido. Exatamente, exatamente. Mistura as informações, né, e o que que eu Uhum, faço com tudo isso agora, né. uhum, Então assim, quando a gente pensa em avaliação neuro para o idoso, além de pensar que é uma avaliação individual, é um uhum. paciente, uma pessoa que está na sua frente, então você precisa pensar que, nesse momento inicial da avaliação, a gente tem que planejar, né. Certo. Então, por vezes, no meio do caminho, a gente tem que dar uma reorganizada e tudo mais, Uhum, mas
contar sempre com essa observação clínica, com esse raciocínio clínico, com o relato dos familiares, para então a gente traçar um caminho legal para essa avaliação e não se perder diante de Sim. teste e informações. Você falou para mim que realmente você dá aí supervisão aí para neuropsicólogos, né? Quais são as queixas maiores desses profissionais quando chega até você e fala assim, doutora, me ajuda aqui que eu tô com laudo, não sei o que é isso. Como é que é para vocês? Eu acho que tem dois viés, né? Então, tem esse que o senhor comentou, né? De realmente chegar com um monte de teste, não sei o que fazer com tudo isso, né? E principalmente essa falta da questão clínica, né? Então, assim, o que eu vou observar? Então, eu vejo que muitos profissionais acabam ali se perdendo no que eu vou tomar como ponto-chave dessa avaliação, né? Então, eles chegam com essa demanda, assim. Conta para mim quais são os 3 erros mais comuns na supervisão que você acaba considerando na supervisão com o profissional neuropsicólogo. Primeiro e mais comum, uma anamnese que ela não tá ali 100% bem elaborada, né? Certo. Às vezes as pessoas se prendem em perguntar o nome, o CPF, o RG e como que tá a vida, por que você veio aqui? Isso tudo é importante, Sim. mas eu preciso também saber o histórico dessa pessoa, né? Um ponto que é chave é saber, por exemplo, a escolaridade do paciente, né? Quando a gente fala de avaliação de um idoso, a gente precisa levar esse dado muito em relevância, né? Interessante que antes de você falar o segundo e o terceiro erro mais comum, me fez lembrar uma profissional que eu atendi uma certa vez dando supervisão. E aí eu falei para ela, faz uma anamnese detalhada. Aí quando eu fui ler a anamnese, eu falei, ela entendeu que tinha que observar esse paciente. Aí ela colocou na sessão, o paciente tossiu. Oh, não. O paciente estava ansioso, mas colocou tantas coisas diferentes. Mas aí eu perguntei para ela, falei, escuta, mas você perguntou para o familiar quando iniciaram os esquecimentos? Não. Você perguntou para o familiar ou para o próprio paciente se tem polifarmácia, se está usando muita medicação? Não. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, menina, vai ter que fazer toda essa anamnese novamente, né? Então é difícil. Mas conta para mim o segundo erro mais comum, então. Bom, então além da anamnese não ser uma anamnese completa, que olha realmente para aquele paciente, o segundo erro é achar que a gente não precisa conversar com os familiares ou com quem convive ou assiste aquele idoso, né? Gente, isso é um ponto fundamental que a gente precisa olhar, né? Porque quem convive, por vezes, vai trazer comportamentos que esse idoso não percebe nele. Sim. Né? Então é fundamental que a gente tenha um contato com a família. De repente, não é um familiar que está perto, mas é um cuidador, né? Dependendo do idoso. Então também é importante trazer esse relato para avaliação. Legal. Tá? E o terceiro? Bom, o terceiro é um profissional que realmente não vai buscar fora só dos critérios diagnósticos de cada transtorno, né? Claro, é fundamental que a gente saiba, ou que a gente procure entender os critérios diagnósticos, mas a gente também tem que entender sobre estudos, né? Então, a gente precisa ir procurar em artigo científico. Se ainda assim, olha, tá complicado, acho que eu não consigo, esse caso é meio desafiador, busque supervisão. Né? Não fique com dúvida, não entregue um laudo de qualquer jeito, não pode, porque além de ser uma avaliação minuciosa, detalhista, a gente também leva tempo avaliando. Então pense que aquele paciente foi no seu consultório para fazer a avaliação com você, fez várias sessões e no final não foi o suficiente. Né? Então, poxa vida, alguns até reclamam, ai, por que tantas sessões, doutora? Que saco, eu não quero vir aqui, né? Verdade. Então, assim, poxa, já é desconfortável às vezes para alguns deles. Imagina só se a gente posterga, eu tenho que refazer esse processo. É verdade. E um detalhe importante, a gente tem um tempo para fazer esse processo, a gente não pode refazer assim, esse não deu certo, vamos fazer de novo. É isso, vou fazer depois, logo daqui uns 2 meses, não dá. Exatamente, a gente tem um tempo certo por conta de cada teste que a gente está usando ali, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse sentido. Muito legal. E eu fico pensando, né, doutora Gisele, como é que nós vamos ver o Brasil, principalmente o Brasil, nessa questão do envelhecimento, que o Brasil, as políticas públicas, as condições familiares, a questão financeira, emocional, sociocultural, uma série de situações que ainda o Brasil não está preparado para, em 2030, ter
mais idosos que crianças. Como é que é para você isso? Exatamente, doutora. A gente precisa flexibilizar algumas coisas também quando a gente fala de neuropsicologia e esses fatores, né? Uhum, Porque a gente tem pacientes que realmente não têm condições de pagar uma avaliação, uhum. né? A nossa avaliação, ela tem muitos critérios, então alguns pacientes acabam não conseguindo mesmo. Sim. E a gente pouco fala, né, de avaliação neuro, por exemplo, pelo SUS, né? Então, Então, tinha que ter uma condição um pouco precisa, melhor, né? Principalmente para o idoso, que tanto. precisa. Uma vez eu peguei uma senhora para fazer avaliação, fazia 3 anos que ela estava esperando a avaliação pelo SUS, né? E quanta coisa mudou nesses 3 anos pra ela, Estava né? muito pior. O médico podia ter entrado com alguns medicamentos. E assim, quando ela ia para consulta, o médico do SUS falava: escuta, cadê o laudo neuropsicológico? Eu não fiz e tal. Ah, não posso te medicar. Então, gente, é muito importante. Uma avaliação neuropsicológica, ela é um apoio diagnóstico para o médico fazer as intervenções medicamentosas. Então, é super importante o auxílio de uma avaliação neuropsicológica. Agora, voltando um pouco mais relacionada ao envelhecimento, que nós estávamos falando, o envelhecimento saudável, vamos falar um pouco então sobre pseudodemência, né? Perfeito. A pessoa está bem, a pessoa está achando que está esquecida e ela está extremamente angustiada, ansiosa e ela chega até você para fazer a avaliação. No meio do caminho, você começa a aplicar os testes e é uma pseudodemência. Explica para nós o que é pseudodemência. Bom, realmente é um caso que é muito comum no consultório, Uhum. né? Como que a gente tem que lidar com esse paciente, né? Eu acho que, primeiro de tudo, doutora, a gente precisa acolher. Porque muitas vezes esse paciente ele vai chegar até um pouco confuso sobre o que está acontecendo com ele, Uhum, né? uhum. E tem algo de errado e tudo mais. Então a gente tem que fazer um acolhimento, uma escuta. Uhum. Muita gente acha que isso não faz parte da avaliação, mas sim, faz parte, faz parte, verdade. né? Então esse paciente que chega com esse quadro é um paciente que é realmente mais ansioso, a gente precisa dar um pouco de atenção para ele. Uhum. E aí a gente, além de aplicar os testes, a gente tem que recorrer sim às escalas, os inventários. Sim. São questões fundamentais para conseguir entender qual que é o diagnóstico de fato, Sim. né? É muito sutil. Eu gosto de até dar alguns exemplos de diagnósticos que por vezes é sutil, como o transtorno cognitivo leve, né? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ótimo, porque vamos também chegar lá. é algo que é assim, né? Esse daí é o que mais chega, e né? as pessoas ficam, não, mas não tá acontecendo nada, é só uma coisa Uhum, normal, uhum. né? Eu peguei uma paciente uma vez, ela tinha uma pseudodemência, né? Gente, o que é pseudodemência? É uma não demência, né? É uma ansiedade, uma flutuação da atenção, uma disfunção executiva de grau leve, aonde o idoso ele começa a se, às vezes, sempre, né? Ele tem um envelhecimento normal, que são atrofia do nosso cérebro, porque isso é para todo mundo, nós perdemos neurônios, né? Os neurônios eles acabam falecendo, e a gente chama de gliose, ou seja, a gente começa a ter morte neuronal em várias áreas do cérebro. Então, isso a gente chama de envelhecimento normal para a idade e grau de escolaridade. Só que essa pessoa, muitas vezes, doutor, a pseudodemência está muito relacionada a pessoas intelectuais, pessoas que sabem o que está fazendo, pessoas de ensino superior, porque como ela usa muito a capacidade intelectual, ela tinha 40, depois 45, depois 50, 55, 60, 65, e cada 5 anos a gente vai perdendo, vai declinando os aspectos, né, do envelhecimento normal, que a gente chama de esquecimento, vai acontecendo naturalmente. Só que como eu uso muito a minha capacidade, eu começo a perceber que eu estou mais esquecido. Eu lembro uma vez, eu sempre falo isso, já falei várias vezes aqui, mas eu acho tão interessante. Uma certa vez, quando eu tinha 45 anos, eu estava lá no Inesp, lá no Beneficência Portuguesa, estava tendo uma aula, né, de neuropsicologia, e eu percebi aquele dia que eu estava tendo um declínio. Eu percebi que eu estava ali naquele momento, eu percebi que o meu cérebro estava definhando um pouquinho mais. E aquelas semanas, foi uma semana assim mais difícil, porque eu percebi que eu estava esquecendo um pouco mais. Então, a gente que trabalha com isso, a gente percebe, né? Fala, nossa, eu estou um pouco mais esquecido. E não é diferente daquele bancário,
daquela pessoa que é professor, ele Exato. percebe que está esquecendo mais. E aí essa pessoa chega até nós, neuropsicólogos, para fazer a avaliação, porque está esquecido, está desesperado, e você vai aplicar os testes todos normais, tudo normal, tudo certinho, e a gente chama isso de pseudodemência. E acontece muito no ato que a gente chama de depressão. Sim. Depressão no idoso, cai a cognição, mas tem tratamento, trata a depressão, o idoso melhora. Como é que é visto isso, né? Agora, essa pseudodemência na depressão. Exato, doutor. Eu acho que é basicamente o que a gente estava inicialmente falando, né? Então, tem um acolhimento, e aí a gente já percebe ali uma diferença de postura do paciente. Opa, alguém falou uma coisa diferente para mim, alguém me escutou, né? E muitas vezes falta essa escuta. E aí a gente começa, então, por esse acolhimento. A gente vai fazer a bateria de teste normalmente, a gente vai contar com essas escalas. Por que as escalas? Nessas escalas, nesses inventários, sai muito sintoma de depressão, né? E eu diria até mesmo de ansiedade. Isso, né? É uma misto, né? Ansiedade e depressão. Exato, exato. Porque a gente tá falando de um idoso que é bem funcional, que ele tá na ativa, tá trabalhando, né? Então ele tá, assim, se percebendo caindo o desempenho, Certo. né? Mas também tem o idoso que não percebe isso, né? Então, como que a gente diferencia isso? As escalas de inventário são fundamentais para conseguir fazer essa diferenciação. Muitas vezes o idoso que não se percebe ali declinando, né? Se percebe um pouco ansioso, mas não entende muito bem o porquê. Se percebe um pouco mais triste, mas não entende pouco o porquê. Se percebe talvez, às vezes nem percebe que está se isolando, né? E aí a gente, qual que é a diferença? Realmente conseguir entender o quanto que ele consegue verbalizar isso pra gente. E aí, de novo, também entra o relato da família. Engraçado, gente, que a depressão no idoso, ela é diferente da nossa. É diferente do jovem. Por quê? Porque o idoso, ele cai, né? Exato. E às vezes, ele teve uma queda, e aí ele tem medo de sair algumas vezes, porque ele tem medo de cair. Aí ele começa a ficar recluso, ele começa a ficar depressivo. Aí a família não entende e fala, domingo a gente vai no restaurante, tá, papai? Não quero. Por que você não quer? Ah, não quero, não gosto. Aí ele vira o ranzinza, né? Mas nem isso. Não, ele simplesmente teve uma queda, né? Ele caiu. E agora ele tá sem jeito de falar que caiu, ninguém viu, e ele tá com medo de cair, ter várias quedas, e aí ele começa a ficar recluso, começa a entrar em depressão, e aí começa a ter um declínio cognitivo, começa a ter uma perda da memória, mas não porque ele está no processo de patologia aí de degeneração, Alzheimer, início de demência, não é isso, é porque ele está depressivo. E é engraçado nos testes, né? Como é que a gente consegue descobrir isso? Se é demência inicial, se é um transtorno cognitivo leve, ou se é uma pseudodemência por depressão. As escalas, como a doutora falou. E é engraçado que, como você falou no começo da questão mais relacionada aí à observação clínica, Isso. Uma certa vez eu fiz uma supervisão com a neuropsicóloga, e aí ela não sabia o que fazer, porque o paciente que tem uma pseudodemência por depressão, ele vai mal em todos os testes. Aí ela pegava e falava, nossa, ele tá mal, ele tá com um transtorno cognitivo leve. Tá, mas aí quando você vai pegar as escalas, depressão, ansiedade. E aí, conversando com ela, o que ela descobriu? Ela falou assim, nossa, foi o pulo do gato, é isso que aconteceu. Na demência ou no transtorno cognitivo leve, sabe o que acontece com o idoso? Ele quer acertar. Sim. Ele faz força. Sim, sim. Na pseudodemência por depressão, ele começa a iniciar, ele vê a dificuldade e fala, não quero fazer mais. Vamos fazer, não ele quero. Fica desmotivado. É igual cair, né? Exato, não vou mais. Exato. E aí aí você faz os testes, vai mal, né? Mas não é porque ele está com declínio cognitivo, é porque ele está depressivo. Exato. E na depressão ele não quer fazer, ele está lá porque a família mandou. Só que aí ele desiste. Então, assim, detalhe para você que é neuropsicólogo, observação clínica. Desistiu, toma cuidado, porque ele vai mal no teste. Não desistiu, quer acertar? Cuidado também, porque pode ser que é memória. Então, assim, é neuropsicologia na prática, né, doutora? Sim, sim. E aí, uma coisa que chama atenção também é isso.
vai mal no teste, na escala da depressão pura ali, e quando você vai conversar, você percebe que é um paciente que tem um repertório diferente. Ele Sim. conseguiria, talvez, responder bem aquele teste, né? Então, você vai vendo ali uma série de critérios ali que você fala, eu acho que isso aqui... Tem que ter o manejo, né? Tem que saber levar, porque Exato. senão... E é engraçado, porque assim, e outra coisa para você que é neuropsicólogo, por que que você sabe, né, nesse caso que eu peguei, e vários casos que a gente pega, porque a pessoa ia mal em tudo. Então, ninguém vai mal no BANS, que é um teste de memória semântica, que geralmente se Sim. perde por último, e o cara vai mal no BANS, vai mal em tudo. Como pode? Pois é. Não existe. Então, o cara tá internado, já tá numa Exato. casa de recuperação, num Alzheimer grave, porque não Exato. conhece mais ninguém. Só que a pessoa tá lá diante de você, conhece, sabe, tem autonomia, porque vai sozinho, volta sozinho, e vai mal no teste. Não faz sentido, Não faz né? sentido, Então, gente. são esses pequenos detalhes que a gente que faz total a diferença. Tem Exatamente. muito neuropsi que, infelizmente, passa batido por isso, Falta de prática clínica. né? Como você vê essas... eu sei que eu vou levar bronca aqui, mas eu vou falar. Profissionais que são formados EAD, que hoje o MEC ele aprova, né, a certificação de pós-graduação EAD. Não estou contra EAD, acho legal, precisa. Mas você pega esse profissional e ele não sabe aplicar o teste. Pois é, doutor. Neuropsicologia, eu diria que é quase que 80% a vida prática e o resto, os 20% ali de realmente estudo, né? Claro que o estudo é muito importante, é Sim, fundamental, é a sim. nossa base. É base científica. É o que a gente se baseia para, inclusive, Uhum. entender o paciente Sim. e manejar ali toda a avaliação, né? Uhum. Mas a gente tem que levar em consideração que a aplicação de teste é uma coisa muito séria, Sim, né? Os sim. testes, eles são caros, pessoal, mas não é à toa. Caro! Não é à toa que eles são caros, né? Uhum. São muitos anos de estudos para validar, revalidar, né? Então, é um material muito sério. E se você não sabe lidar com aquilo, se você não sabe manejar, você está prejudicando o paciente. É verdade. Então, né? o que eu sempre falo e sempre digo, e a doutora Gisele está com a gente na neuroeducação também, vai escrever livros, artigos, nós estamos juntos nessa. Estamos juntos. Por quê? Porque a gente entende que neuropsicologia na prática, pessoal, tudo bem, a teoria é fundamental. A base científica é nada mais do que o alicerce mesmo, tem que aprender. Mas a prática é soberana. Exato. Não adianta ter uma coisa 80% e ter outra 20%. Você tem que ter meio a meio. Você tem que estar muito bem fundamentado cientificamente. Exatamente. Mas você tem que ir lá, pôr a mão na massa, aplicar teste, ficar na observação clínica. Então, como nós, né, na neuroeducação, o ano que vem nós já somos aprovados pelo MEC para um curso de pós-graduação em neuropsicologia. Muito bom. Nós vamos formar turma o ano que vem, mas vai ser assim. Esse é meu sonho e eu vou conseguir, porque eu quero, eu necessito disso, de formar profissionais baseados na prática clínica. Então nós vamos ter o polo lá de presença e vai ser mais de 800 horas e metade vai ser prática. Perfeito, doutor. Eu acho que é a melhor coisa que o senhor pode fazer pela neuropsicologia. Tem que e fazer, para né? os próximos profissionais, Exatamente. né? Eu acho que só assim a gente consegue reduzir consideravelmente aquelas avaliações que são errôneas, né? Infelizmente a gente sabe que acontece, Sim, né? sim. E às vezes eu infelizmente já peguei relatórios de colegas assim que não tinha uma interpretação correta do teste, né? E assim, não busca uma supervisão também. Exato. Vê a limitação e continua. Isso é muito ruim. Bom, infelizmente nós Ou então temos aqueles assim, que né? se prendem a só aplicar tais testes, porque esse é o que eu sei. Não abre o leque. Bom, outro isso. teste eu não sei aplicar, então não vou aplicar, mas preciso Não pode, aprender, a gente preciso tem que tá atualizar, sempre atualizando. participar de congressos, ler artigos. Exato. Como eu sou neurocientista, todas as vezes que a gente, em neurociência, a gente vai mostrar um artigo, a gente fala assim, bom, até ontem era assim. Porque hoje pode ser que mudou. É verdade. Né? Então a gente tem que se atualizar. Agora, voltando à questão relacionada aqui, ó, diferenciar envelhecimento normal do patológico. Agora nós vamos entrar naquele famoso TCL, né? Pois que antigamente era o CCL, comprometimento cognitivo leve, e hoje, né, segundo o critério novos, é transtorno, é TCL, transtorno cognitivo leve. Isso mesmo. Transtorno neurocognitivo, né? Neurocognitivo leve. Vamos lá. Como é que é para você essa questão de um paciente que chega até você, aí você verá que não está no envelhecimento normal,
mas também não está demenciando, porque a autonomia está preservada, está tudo muito bem, mas os testes mostram que está no meio do caminho. Ele não está nem lá e nem lá, ele está aqui no meio, né? Como é que é isso? Esse é o paciente que mais dá trabalho, hein, doutor? Esse, numa avaliação, dá trabalho. Esse O que eu dá. mais pego em supervisão é esse, mas vamos lá. Mas apesar de ser um desafio clínico, é um desafio clínico que faz a gente realmente estudar mais e ir atrás mais de testes, de escalas, daquilo que realmente vai ser importante para diferenciar, né, uma coisa de outra, né? Até porque, pessoal, é o seguinte, não é só TCL, né, que é o transtorno cognitivo leve, não é só isso. Ele tem vários tipos. Nós temos, vamos falar um pouco, CCL, que é o antigo. Nós temos comprometimento cognitivo leve em único domínio. Nós temos transtorno cognitivo leve em múltiplos domínios. E nós temos transtorno cognitivo leve causados por acidente vascular cerebral e etc. Exato. Agora, vamos lá. Como é que é isso para você? Como é que é esse desafio? Bom, primeiro, de novo, né, uma anamnese que ela vai contar a anamnese já, né? Porque tem muita gente que acha que contar com relato de família de pessoas próximas do idoso é só no final da avaliação. Eu diria que para esse caso, já na anamnese, você já vai perceber ali um relato diferente, né? Por vezes o paciente vai se perder no relato que ele está contando para você, ou ele vai abrir uma outra história, um outro leque, né? E vai fugir totalmente daquilo que a gente está conversando. Então, você já consegue perceber ali que não é um envelhecimento ali tão normal, né? E aí, mas ao mesmo tempo, é um idoso que vem normal para sua clínica, ele é um idoso que conversa, ele é um idoso que dirige muitas vezes, atividade né? de vida diária normal. Normal. Então, assim, é sutil, mas a gente vai realmente pegar essa anamnese tanto com o paciente quanto com os familiares, quem está ali próximo dele, né? Eu sempre gosto de aplicar algumas escalas também com os familiares, né? As pessoas que estão próximas desse idoso, que convivem com ele, né? Eu gosto de fazer uma reunião para tentar entender o que você percebe do seu idoso, né? O seu pai, a sua mãe. O que está acontecendo com o seu pai? O que você percebe ali que está alterado, que está difícil, está diferente? E escalas. Tá? E aí a gente vai montar ali um protocolo, uma bateria de testes ali mais específica, né? É bem sutil, mas a gente consegue perceber. Certo. Tá? Os desempenhos normalmente nos testes é um pouco mais lento, né? Ele responde, mas ele responde um pouco mais lento, né? Por vezes ele vem até com algumas dúvidas a mais, né? Você percebe algumas perguntinhas. Doutora, mas explica de novo isso aqui que eu não entendi, né? Ele demora para captar um pouco ali aquilo que a gente está propondo para ele. Quando a gente fala em transtorno cognitivo leve de múltiplos domínios, gente, só para vocês entenderem, seria um domínio da memória e mais alguns subdomínios que a gente chama ou funções executivas, velocidade de processamento, etc. Então, é assim. E esse transtorno cognitivo leve de múltiplos domínios, o que pode acontecer ele progredir, aí seria uma demência vascular. Sim. O transtorno cognitivo leve de único domínio, esse é o mais perigoso, que a gente fala que é o risco para o Alzheimer. Que o paciente está intacto, as funções executivas estão preservadas, mas o único domínio é a memória. Então esses pacientes são pacientes de risco para desenvolver uma demência inicial. E também, nós temos lá também transtorno cognitivo subjetivo, né, que é aquele pseudodemência que eu te falei, que o paciente ele vai bem em todos os testes, mas na realidade ele tem uma disfunção executiva de grau leve, né, e aí acaba tendo essa questão mais subjetiva também. Então é muitas informações para o profissional que precisa, né, praticar isso na sua clínica e ter esse desenvolvimento, né, para poder entender, porque na demência vascular, pessoal, é o seguinte, na demência vascular, a queda cognitiva ela é mais lentificada. Eu sempre digo o seguinte, que uma vez o paciente perguntou para mim o seguinte, falou, doutor, então fala para mim, qual que é a diferença, né, entre uma demência por Alzheimer e uma demência vascular? Eu falo, o final é o mesmo, é um declínio. Sim. O que muda é o tempo. Eu moro no 14º andar do meu prédio. O Alzheimer é como se eu pulasse do prédio. A demência vascular é como se eu descesse do prédio pela escada, degrau por degrau.
Então essa é a diferença. Tá, mas clinicamente, né, em relação à ajuda médica, quais são os critérios que nós vamos poder ajudar? Gente, muitos. Tanto é que você não medica pacientes com transtorno cognitivo leve. Agora, uma coisa interessante, todo transtorno cognitivo leve vai virar demência? Não necessariamente, doutor. Exatamente. Não necessariamente. Por quê? Tá? Ó, primeiro, a gente tem que pensar, igual o senhor falou, né? A gente tem a velocidade. Eu sei que você sabe, mas eu tô aqui. Não, eu acho Meu papel ótimo. é o inimigo, né? Eu Falar pra você, acho pra gente poder ótimo. produzir, tá, pessoal? Pra vocês entenderem. Não, tá Mas perfeito. a doutora sabe, com Tá certeza. perfeito. A gente sabe da questão de velocidade, né? Da questão de como um acontece e o outro acontece. Mas olha principalmente nessa questão de como que esse paciente planeja. Como que esse paciente ele vai, o que ele vai demonstrando para você ao longo da avaliação, né? Não é garantido, né, que a gente vai chegar tão rápido ali num estágio 100% dependente de um cuidador, Sim. né, talvez numa residência clínica, algo nesse sentido, mas para não chegar lá, a gente precisa olhar o antes, né, o que está acontecendo antes. Então a gente percebe esse planejamento um pouco mais rebaixado, a gente percebe essa função executiva, essa dificuldade de solucionar problemas do dia a dia, né, de conseguir pensar ali coisas simples, gente, coisas no mercado, sabe? Tomada de decisões simples, sabe? É interessante que eu me lembrei de um fato interessante, pessoal. Nós estamos falando de idoso, mas eu vou falar de jovem agora. O uso dessas inteligências artificiais não é ruim, é bom, veio para nos ajudar. Sim. Porém, eu tô preocupado com essa mocidade aí daqui uns tempos, como é que vai envelhecer essa turma, porque uma certa vez, tinha um rapaz que estava no 4º ano de engenharia, não vou citar nome, isso aconteceu no interior lá de Santa Catarina. O rapaz comentou comigo, um professor, amigo meu, ele estava descendo, né, para buscar o carro dele, né, no estacionamento, e de repente desceu aquele jovem, né, de 20 e poucos anos, 4º ano de engenharia, que esse rapaz conhecia porque ele era professor. E ele passando lá para pegar o carro dele, o rapaz passou do lado da guarita onde estava lá o rapaz que faz o recebimento dos automóveis lá, do estacionamento. Menina, o rapaz perguntou, olhou pro relógio analógico e falou assim, ô senhor, dá para você ver para mim que hora que é? Que horas são? O rapaz da guarita levou um susto, falou assim, escuta, tá aí ó, olha aí. Aí ele falou assim, eu não sei ver hora. Eu só sei ver no digital. Tá. Gente, o cérebro, e aí nós vamos chegar no idoso, o cérebro que não é usado é atrofiado. Exatamente. A parte da função executiva desse rapaz, ela está atrofiando. Não tem manipulação de informação, não tem raciocínio lógico, não está fazendo nada. Isso é simplesmente mastigado, né? tudo mastigado. E você sabe que tudo aquilo que não usa cai em desuso. Exatamente. Né? Como é que é para você essa reabilitação neuropsicológica em idoso? Pois é, doutor. Isso é uma das intervenções que a gente acaba indicando, né? Depois do processo de avaliação, só para o pessoal entender. Sim. Depois do processo de avaliação, então a gente passou pela anamnese, aplicação de teste, né? Passamos ali pelas escalas, inventários, conversamos com todo mundo ali que a gente queria conversar. A gente faz as orientações na devolutiva, né? Então eu vou te entregar o relatório, né? Vou te explicar os dados que avaliamos, o que encontramos. E aí eu vou te fazer algumas orientações de intervenção. Certo. E uma das intervenções que a gente indica bastante, e a gente indica de olhos fechados, com segurança, porque tem evidência científica, né? É a reabilitação cognitiva, né? Interessante que eu estava até conversando com outro profissional umas semanas atrás, que o nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. É lindo. O cérebro é plástico, ele se molda às realidades. Então, na medida que você faz uma reabilitação neuropsicológica, esse tratamento faz ruas virarem estradas. Então, não é que nós estamos tendo novos neurônios, isso não acontece, mas nós estamos usando o neurônio de pijama. Exato. A gente chama de
espinhos dendríticos, né? São neurônios lá que nunca foram usados, e na medida que você vai reabilitando aquela área, você vai forçando a neuroplasticidade, vai forçando as outras sinapses e vai se encontrando e buscando novos caminhos. Gente, é muito lindo. Mas uma coisa interessante para que você entenda, a reabilitação neuropsicológica não é estimulação cognitiva. Estimulação cognitiva é assim, gente, ó, vamos jogar xadrez? Vamos jogar xadrez. Está estimulando Exato. o córtex, né? Agora, o que é uma reabilitação? Vamos reabilitar dentro daquilo que você falou, de uma avaliação neuropsicológica, a atenção, ela tá baixa. Tá, a atenção, mas qual? A dividida? A concentrada? A alternada? Exato. Então nós, né, nós que somos neuropsicólogos e também que trabalhamos com reabilitação, nós vamos agora reabilitar a área específica. Então o neuropsicólogo, ele usa a área específica em treinos, né, de reabilitação, monta exercícios para aquela área que foi um achado da avaliação neuropsicológica. Exato. Maravilhoso. É lindo, profissão. é muito lindo. Muitos E pacientes depois a pessoa, não entendem e a pessoa isso. melhora. Exato. E muitos pacientes não entendem. Nossa, mas qual que é a diferença de rehab e outras Estimulação. terapias? Não vou falar o nome aí muito do mercado aí, porque eu não posso. Mas aquele. Mas aquele Que faz estimulação. Exato. Que tem várias como é que chama? Franquias. Gente, exato. aquilo é estimulação cognitiva, não é reabilitação neuropsicológica. Exato. Tá aí também porque que é diferente na questão de encontrar profissionais que façam, na questão de valor, né? Tem muito paciente que fala, mas o convênio não cobre, eu não vou pagar. Dá uma atenção para isso, porque é um investimento, é saúde, né? Então, hoje em dia, já caiu o tabu da academia, né? Hoje todo mundo faz academia, tanto que tem cada uma em uma esquina. Gente, a Rehab é uma academia do cérebro. E vai acontecer muitas então... vezes isso vai, a tendência é crescer muito, que o pessoal tá aprendendo, né? Exato. Como eu fiz essa especialização lá em Londres, o ano passado eu fiz lá um tempo lá de artigos, tudo. Lá é muito comum a pessoa ser encaminhada para reabilitação neuropsicológica. Eles entendem. Aqui no Brasil tudo demora um pouco mais. Exato. Mas nós fazendo esses programas, que é um programa educacional, mostrando pro profissional, mostrando para as pessoas que assistem, que faça sim reabilitação, que é muito legal. Sim. O importante da reabilitação também são os gráficos. Sim. Não é uma coisa assim, eu estimulei, joguei xadrez, ganhei ou perdi? Ganhei. Não. Tá bom, então vai semana que vem de novo. Não. Não é uma brincadeira, né? Não é brincadeira. A reabilitação tem gráficos. Eu saí daqui e vim para cá. Aí depois de 3 meses a gente mede como estava, onde está, qual é a função que vai ser reabilitada na próxima oportunidade, no próximo protocolo. Então, gente, é muito importante. Você que nos assiste, reabilitação é o caminho. E a gente faz de forma individualizada, né? Então o paciente... Não é em grupo. Exato, não é algo assim improvisado. É isso aqui que tá ruim, então vamos só fazer um joguinho disso aqui que tá bom. Não, gente. A gente vai realmente aonde tá rebaixado. Como que a gente vai estimular, olha eu. Como é que a gente vai trabalhar com esse paciente na nossa rehab, né? Então, assim, é tudo pensado de forma individual, para aquela necessidade, para aquele paciente, a realidade daquele paciente. Exatamente. Né? Que legal, né? Agora, vamos falar um pouco, avançando mais no nosso assunto, em relação, você viu, já plano para rehab, né? Você que legal. Viu? Mas vamos falar um pouco agora sobre a demência inicial. Exato. Como é que é isso numa avaliação neuropsicológica? Como é que você chega para essa família e fala assim, olha, ela foi lá na devolutiva, você fala assim, bom, seu maridão aí ou a sua esposa está com Alzheimer. Exato. Um ponto importante que eu acho que é legal para a gente diferenciar do TCL, enfim, de outras questões, é a gente pensar na questão de funcionalidade desse idoso. Sim. Né? É um idoso que ele já acaba não conseguindo fazer tantas coisas mais sozinho. Certo. Né? Normalmente é aquele paciente que inclusive vai acompanhado. Sim. Né? Não é uma regra, óbvio. Sim. Mas é um paciente que acaba ali sendo um pouco mais acompanhado, que demanda um pouco mais de outras pessoas com ele. E aí, para ele, é normal, talvez, naquele início. Ele não percebe, ele acha que talvez é por uma companhia, né? Mas o próprio familiar já traz pra gente, olha, tá diferente, tá repetindo muita história. Então, e essa questão dessa repetição, né, que é muito importante a gente falar, porque o familiar, ele fica muito bronqueado, né? Ele não entende e começa a dar bronca. Você sabe, eu já te falei. Como é que você fala para esse familiar, sabendo que esse paciente está com isso de Alzheimer, e como é que é agora a sua postura em relação
ao cuidado do idoso, conversar com esse familiar, falar assim, olha, repetiu, não fala mais, como é que é isso? Exato. Primeiro ponto, que eu acho que esse familiar, ele já vem cansado pra gente, né? Muitas vezes, ele não tá aguentando mais. Então, ele também precisa de um acolhimento inicial. Sim. Claro que o acolhimento que ele precisa, talvez é uma terapia, né? Algo específico para ele. Mas quando ele chega no seu consultório demandando que o pai, a mãe, ou o tio, a avó, o avô, né, tá diferente, tá cansativo, não aguento mais, a gente tem que explicar 1000 vezes que não pode lavar o quintal que vai cair, mas continua fazendo isso, né? Então a gente acolhe esse cuidador e explica, olha, o seu idoso não tem condições hoje de entender o que você está dizendo. Você está dizendo isso hoje, mas amanhã ele vai repetir, é verdade. O que a gente tem que fazer com esse idoso hoje é criar um ambiente mais seguro possível nesse sentido, né, de quedas, enfim, e muita paciência, né? Às vezes, se você não está dando conta sozinho, peça ajuda, né? Mas não brigue, não maltrate, né? Não gaste também a sua própria saúde mental, né? Tentando repetir tantas vezes para ele que ele não tem que repetir tantas vezes aquela coisa que ele está fazendo, né? Você já teve aquela experiência de chegar para aquela família, né? Que chega lá com... Uma vez eu vou dar um exemplo no meu caso, que eu sempre lembro desse caso que foi muito importante. Chegaram lá 2 irmãos. E a mãe, né, a mãezinha. Um queria colocar numa casa de repouso, né? O outro não queria. Os dois estavam muito cansados. E aí, os dois chegaram para ele e falaram assim, escuta, e aí, o que a gente faz? E a idosa ouvindo. Exato. A idosa ouvindo. Como é que é para você isso? Gente, o idoso, ele tem um rebaixamento, mas ele não tá alheio ao mundo, tá? Exatamente. Ele tá acompanhando tudo que você tá falando, né? Inclusive, tem muitos idosos que passam por esse processo demencial e deprimem, e aí essa parte cognitiva vai de vez. Mais rápido. Ao invés de melhorar, piora cada vez mais. Piora, porque ele tá falando, poxa, eu tô dando trabalho pro meu filho. Isso, ele percebe. Eu sou um peso pro meu filho. É verdade. Então, imagina que angústia dessa idosa ouvir os 2 filhos brigando, negociando, o que vai ser feito com ela? Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que ter primeiro esse olhar e de trazer para essa família. Ela tá aqui, ela tá ouvindo. Então, né? Então, assim, conscientizar a família, porque não é porque tem um declínio, né? Não é porque tem uma dificuldade ou outra na funcionalidade, no comportamento, na memória, que a gente tem que invalidar de uma vez. Exatamente. Não podemos. É interessante, porque a gente percebe como as pessoas, às vezes, elas não prestam atenção, principalmente familiar, né? Não prestam atenção que tem uma pessoa que é sua mãe, seu pai, é uma pessoa que deu a vida, né, por nós, né? E de repente ele está ali e ele percebe que está sendo um estorvo para a família. E aí, como você falou, ele entra rapidamente no declínio ainda maior, né? Sim. E apoiar profissionais na prática para você, como é que é isso? Conta um pouquinho para mim, como é que você apoia os seus supervisionandos? Primeiro que é muito gostoso, né? A gente sentar e conversar, trocar experiência, trocar figurinha. Tem casos que chega pra gente que eu também tenho que sentar e estudar. Peraí, que esse aqui a gente vai ter que sentar junto aqui. Vou buscar ajuda aos universitários. Exato. Então, assim, é sempre muito prazeroso, né? Eu acho que pra gente que faz isso, é sempre uma forma da gente rever, se atualizar, estudar. Aprender até mais, né? É uma troca. Mais. Então, é realmente muito gostoso. Mas eu acho que é uma responsabilidade que a gente também tem de quando a pessoa vem te procurar pra uma supervisão, você dá uma supervisão concisa, né? Olha, você já perguntou isso pra essa família? Sim. Você já pensou por esse lado, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, você que é profissional, que está começando agora, que é neuropsicólogo, que se formou não faz muito tempo, não tem tanta experiência, pegou um paciente, não vai me dar o laudo no final e falar assim, ó, se vira aí que eu preciso entregar esse laudo amanhã. Não faça isso. Não. Procura uma supervisão antes, monta o protocolo com um profissional, né, da sua escolha, que é seu supervisor, mas para ele poder te ajudar a montar esse protocolo, para você não montar a escala errada, não perder tempo do paciente. Porque, nossa, o que a gente mais observa, né, e vê no dia a dia, os profissionais, eles buscam ajuda no final.
né? E aí não tem o que fazer. Teve uma vez que um profissional chegou para mim e falou assim, doutor, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, vai lá de novo e vai ter que aplicar outros testes diferentes, mas vai ter mais 3 sessões. Como assim? Eu falei, cara, não tem o que fazer. Exatamente. Né? Exatamente. O raciocínio não fecha. E pasme você, aplicando testes, além de ser errado, aplicando o teste não observando a idade do paciente, o instrumento, e aí teve teste que foi invalidado. Como é que é para você invalidar um teste? Gente, é a coisa mais terrível, né? A gente brinca que é a coisa mais terrível. Porque como a gente estava falando no início, né? Tem testes, a maioria dos testes, a gente não consegue reaplicar mês que vem. Não pode. Né? Então você, assim, por vezes, dependendo do teste que você invalidou a sua avaliação, porque era um teste principal, né? Exatamente. Eu brinco que o teste de inteligência, por exemplo, é um dos testes principais, né? Sim. Então, de memória, quando a gente fala de idoso, são testes principais. Sim. Como é que você invalida um teste desse? Não, uma vez eu peguei um supervisionando, gente, foi até engraçado, mas tudo bem, acontece, tá aprendendo. Mas foi muito engraçado. Ele pegou o idoso, aplicou as escalas, aplicou os testes, não aplicou teste de memória. É engraçado, mas acontece. Gente, por que isso? Porque a gente está batendo nessa tecla, né, justamente para você ter a oportunidade de procurar um supervisor, né, montar o protocolo para que não tenha essa dificuldade no final e falar assim, olha, não tenho o que fazer agora. Exato. Como é que eu vou responder para um profissional da saúde, um médico, por exemplo, que pediu aquela avaliação, eu falar para o médico que é um CCL, ou se é uma demência inicial, ou se é um envelhecimento normal, se eu não apliquei teste de memória? Exatamente. É muito difícil. Você perdeu sua avaliação, né? O paciente perdeu tempo, você perdeu tempo e avaliação. Não, e engraçado também uma vez, né? Também eu peguei um caso muito interessante, um laudo, né, de um profissional, e era também isso já não era de idoso, era de um adulto, mas eu achei muito engraçado, eu dava risada sozinho, porque eu não aguentei ver aquilo. Só tinha escala. Só escala. Faltou. Faltou o neuro, né? Faltou. Escalas públicas, misturado com escalas do profissional mesmo. E, gente, tem que tomar muito cuidado. Mas conta pra mim, né? Pra gente já pensou, já tá quase acabando a nossa... Eu não acredito, é muito rápido, gente. É incrível, estamos aqui 1 hora. Mas agora eu quero saber o seguinte, qual o sinal de alerta, né, num paciente aí que está aí com possível início de demência? Qual que é o sinal de alerta? Você falou muito a questão da funcionalidade. Em relação a teste. Isso. Na questão do teste, é um paciente que vai ter uma dificuldade para compreender muitas vezes os comandos antes mesmo de ele iniciar o teste. Você vai explicar o teste para ele, olha, eu quero que o senhor faça isso, eu vou te mostrar essa figura, o senhor vai falar para mim o que você está vendo aqui nessa figura. Então, às vezes, já nessa instrução que você dá, já é uma instrução ali que ele não consegue compreender muito bem. Compreensão. Exatamente. Então, essa compreensão também vai estar alterada, né? Então, vai estar a memória, vai estar essa compreensão, essa funcionalidade, essa questão de fazer confusão com as instruções, né? Tem paciente que, às vezes, você aplicou um teste aqui, já acabou esse teste. Você vai para o próximo teste, ele faz confusão com o teste anterior. Exatamente. Né? Então, você precisa, olha, isso aqui a gente já terminou. E, por vezes, no meio desse processo, você precisa trocar o que você tinha programado para aquela sessão. E é engraçado, né? Isso aí foi até bom você tocar nesse assunto, e é bom para o profissional que está nos ouvindo, que se você não é só montar o protocolo, é também a aplicação, ter um cuidado adequado para você não fazer no mesmas sessões só teste de memória. Exato. Você tem que ir mudando. Se é uma noite que o paciente não dormiu muito bem, ele vai conversar responder com diferente. ele, como é que foi. Exatamente. Por isso que a avaliação neuropsicológica é semanal, é mais ideal mesmo. Exatamente. É um acompanhamento ali para poder entender como é que De tá novo, isso. parece detalhe, mas é crucial para a gente conseguir avaliar. Então, sentou com o paciente, o senhor tá bem? Como que foi o caminho para cá? Dormiu bem essa noite? Então vamos começar a nossa tarefa de hoje, né? E eu sempre falo, ó, não tem certo e errado, vamos lá, dá o seu melhor e vamos lá, porque a gente também não tem que deixar o paciente ansioso, né? Isso para qualquer idade, mas para idoso também. Tem idoso aquele idoso que quer responder muito. Então, a gente tem que dar essa orientação também, né? Então, pensar nesses aspectos. Planejamento, funcionalidade, memória, como que tá essa atenção à instrução, essa compreensão da nossa instrução do teste, da atividade, né?
E, de novo, gente, eu sempre bato nesse martelo, mas é porque é fundamental quando a Sim, gente fala desses casos, é conversar com o familiar. exatamente. Uma certa vez eu peguei um profissional, né, que ele comentou comigo o seguinte, falou assim, doutor, como é que eu faço, né, na sessão, porque idoso ele gosta de uma prosa, Gosta. conversa que é uma maravilha. Só. E aí ele não conseguia avançar com a avaliação porque eu falava de um assunto, como é que passou o dia? Bom, menino, você não sabe meu dia, meu filho, minha mãe, não, minha mãe, meu filho, meus netos. Como é que é isso para você quando estava dando uma supervisão profissional e esse profissional fala assim, e agora, como é que eu faço? Ele não para de falar. Gente, é muito mais comum do que vocês imaginam, O idoso, né? né? O idoso, né? Ele acha que você vai tomar um chá com ele ali. Gosta de bater um papo. E não é esse o objetivo, né? Então, por Uhum. muitas vezes, a gente vai dar uma atenção inicial e vai dizer, olha, fulano, desculpa te interromper, mas eu vou ter que voltar aqui com essa tarefa, vai ser Isso. importante, nosso tempo tá acabando, né? Uhum. Desculpa, mas depois a gente pode conversar melhor quando a gente acabar as tarefas, sobrando um tempinho, a gente vai conversar de novo, né? Uhum. Então, Uhum. não precisa ser estúpido, não precisa ser ignorante, né? Porque tem Sim. pessoa que fala, não é isso que a gente quer fazer Não, aqui. exatamente. Então, assim, com Com jeitinho, jeitinho. explica pra esse idoso que Exatamente. você precisa interromper essa conversa, que você precisa aplicar, né? Então, tem que ter muita paciência, Uhum. porque pensa só, a gente falou do caso, né, anterior, né? Sim. Que os filhos estavam na frente lá falando pra mãe. Imagina que eu, enquanto profissional, tenho a mesma atitude, mais ou menos, que os filhos ali, né? Não tô Você nem já me importando pensou com o que você que tá falando. situação causa isso? Poxa, não, aí qual que foi a diferença que ela viu ali, né? Às vezes, esse acolhimento, essa paciência, gente, traz diferença, É. né? Uma certa vez, um profissional, né, o próprio profissional, ele acabou se envolvendo numa briga familiar. Hum, Isso é um perigo. é. Sabe aquela relação do profissional ficar dando palpite na vida do idoso e na vida dos familiares. Não, não faz isso não, tá tudo bem. Gente, nós estamos lá para fazer a avaliação, nós não estamos lá para ser para julgamento, não estamos lá para poder defender nenhum nem outro. E aí, como é que é isso para você? Isso é uma coisa, né, doutor, que já na graduação já é muito falado, né? A gente Uhum. tá com um paciente na nossa frente, a gente vai conversar com ele, mas a gente não vai falar pra ele, faça isso, faça aquilo. Não é o Exatamente. nosso papel. Não é o Não nosso é uma papel. receita de bolo. Não. Não é, né? Siga as instruções e chegue no pote de ouro. Não é Exatamente. assim, né? Então, Exatamente. assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que às vezes a gente fica revoltado com uma situação que a gente vê que a gente não concorda, né? Sim. A gente fala, nossa, mas se fosse meu pai, eu fazia isso, isso, aquilo. Entendo. Sim. Respira, leva pra tua terapia. Conta de 1 até 10, fala com Leva seu pra tua psicólogo. supervisão. Exatamente. E aí volta pro centro ali que você realmente não pode se envolver, Sim, né? sim, sim. Você pode fazer encaminhamentos. Olha, acho legal passar o seu idoso no médico tal, né? Acho legal voltar com tratamento com cardio, por exemplo, Sim. né? Então, acho que é legal, talvez, a gente pensar numa fisioterapia para o seu idoso, já que ele não está Sim, conseguindo sim, se sim. movimentar muito, né? Sim, Ele tem sim, uma sim. dificuldade motora, Muito né? legal. Então, a gente pode Exatamente. fazer orientações no sentido Sim. de encaminhamentos, de Sim, sim, sim. intervenção. Mas a gente tomar a frente, não faz isso, você está errado, isso, aquilo, gente, isso é antiético, né? Exatamente. Um trabalho que é ético e com base em evidência científica, a gente tem que deixar o nosso pessoal de lado. O nosso Exatamente. pessoal fica em E casa. às vezes acaba ficando até difícil mesmo. A gente entende que Fica. fica difícil, porque às vezes você quer dar um palpite e falar, não, tá tudo errado, mas você não pode. Exato. Foi o que você falou, tem que contar de 1 até 10. Exato. Fala com o seu psicólogo depois. Exato. Mas não se intrometa onde não é chamado, como diz a minha querida mamãe. Não pode, né? Exatamente. É verdade. É falta de ética e é uma questão profissional. Pessoal, chegamos no final. Chegamos no final. Eu quero vir de novo. Ah, que bom, gostei. Gostei Gente, também. primeiro eu quero te agradecer pela presença. Olha, nosso tempo aqui foi maravilhoso. Nós conversamos aqui, fluiu muito legal, gostoso, né? muito bom. Agora eu quero que você olhe para
câmera lá e dá um recado para essa turma de profissional. O que você fala para eles? Gente, olha, acho que, primeiramente, né, obrigada, doutor, pela Imagina. palavra, né, estar aqui foi uma honra. Obrigado. Alguém que entende muito, né, já está muito mais tempo na área que eu, né, a gente vai contribuindo um com o outro, vai aprendendo né? um com o outro. E eu acho que isso aqui serve de exemplo para você que está começando, né, a pós, ou terminou a graduação e está pensando em fazer uma neuropsicologia. Vem, você é super bem-vindo, né? Mas antes de pensar em teste, em escala, pensa em primeiro lugar na ética profissional. Isso é uma coisa que é garantida que você vai ser um profissional de sucesso se você pensar de forma ética em primeiro lugar, tá? E em segundo lugar, estude. Busque sempre evidência científica, artigo científico, supervisão, porque tudo isso, além de te dar uma bagagem de aprendizagem, vai te formar como um profissional de qualidade. Sabe aquele profissional que a gente indica de olho fechado? É esse profissional, tem essa base, tá bom? Muito bom. Pessoal, agora eu só vou pegar aqui que eu não lembro o telefone, que eu vou passar um telefone aqui, da nossa secretária da Neuroeducação, chamada Vicky. Se você precisa, né, de uma supervisão, né, você vai ligar ou vai pegar esse telefone aqui, deixa eu ver aqui, ó. Você pode mandar o WhatsApp para o 11 975 57 9556. Vou repetir. 11 975 57 9556, tá bom? Doutora Gisele, de novo, muito obrigado pela sua participação. Doutor. Você está contribuindo com a neuropsicologia, está contribuindo na neuroeducação. Fico muito feliz de estar podendo estar junto com você nessa caminhada da neuropsicologia na prática. Fico feliz. Muito obrigada mesmo pelo convite. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Neuropsicologia na Prática. Um novo episódio todas as quartas. Inscreva-se em nosso canal e leve seu conhecimento ao próximo nível.